associados, amigos dessa casa. A mesa será formada apenas por mim e pelo nosso palestrante, mas eu quero registrar aqui, é óbvio que ficam registradas todas as presenças, mas eu quero registrar aqui nosso associado César Ronque, vereador de Marechal Floriano, nosso associado Joel Rangel, que reassumirá a sua devida cadeira na Câmara de Vila Velha, além de membros de várias instituições culturais, notadamente da Academia Espírito Santense de Letras, que ontem ganhou uma outra associada, uma outra acadêmica, a professora Adriana Pereira Campos, que está na última fila, mas que é a mais recente aquisição da Academia Espírito Santense de Letras, a quem eu peço uma salva de palmas. Essa salva de palmas foi para me penitenciar que eu, de fato, não tinha condições de ir ontem à sua posse. Eu vou me arrepender até o túmulo de não ter ido, mas, de fato, hoje eu estou aqui tomando Red Bull para ver se dá uma animada. Tá? Bom, é um prazer ter a todos aqui esta noite, que realizamos a nossa 28ª dezembrada. Como sabem os frequentadores desta casa, este nosso evento de encerramento das atividades do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, no ano, originou-se de um almoço festivo, onde naquela ocasião se lançaram várias publicações. Ao longo dos anos foi tomando essa feição de uma reunião festiva, em que se fazem lançamentos, homenagens e, lembrando aquela primeira reunião, aquele almoço, encerramos com um coquetel para congraçamento dos presentes. Mas como me dirijo também aos associados aqui da nossa casa, impõe a praxe que façamos um breve resumo da nossa atividade durante o ano. Um ano que se começou com a lembrança de um saudoso associado, o ex-presidente de honra Renato José Costa Pacheco, que dá nome a esse auditório, nos 20 anos de seu falecimento, transcorreu tristemente com o falecimento em julho do presidente de honra Luiz Guilherme Santos Neves. A ambos, muito devemos nós aqui no Instituto Histórico, muito deve toda a cultura do Espírito Santo. Trata-se de dois dos nossos maiores intelectuais na segunda metade do século XX, cujo exemplo e cujas obras constituem hoje um legado dos mais preciosos para todos os capixabas. Mas lembremos então, como nos impõe a praxe, as nossas atividades no ano de 2024. Vou me cingir, com a permissão dos senhores, e, para livre geral, as atividades acadêmicas, e listo então as palestras e mesas redondas aqui realizadas neste ano de 2024. Em 28 de fevereiro, fizemos a abertura do ano com a fala de Rodrigo Bonfim Pacheco sobre seu pai, 20 anos sem Renato Pacheco. Em 27 de março, a associada Marcela Guimarães Neves proferiu palestra sobre o tema Análise e Novas Perspectivas do Direito Autoral. Em 10 de abril, a associada Adriana Pereira Campos falou sobre Silva Pontes, discurso sobre o governo dos ameríndios na América Lusitana, 1792. Em 17 de abril, o associado Jonas Reis proferiu palestra Histórias do Brasil, falando das suas viagens que culminariam na escrita do seu livro Viagem à Alma do Brasil. Trouxe até a Cordona, né? E em 15 de maio, realizou-se a mesa redonda Renato Pacheco, Aspectos da sua obra, comigo, mais a associada Andréia Delmácio, para falar da produção literária do nosso ex-presidente de honra. Em 26 de junho, realizou-se a mesa redonda A Imigração Italiana no Espírito Santo, reunindo os associados Maria Cristina Dadalto e Silmar Francisqueto. Em 3 de julho, a mesa redonda Notícias do Itapemirim, reunindo os professores Larissa Machado, Lucas Machado e Luciano Retório Moreno. Em 25 de setembro, a associada Caroline Silveral Siqueira proferiu a palestra Imprensa, Livros e Ideias,
o circuito editorial na província do Espírito Santo do século XIX. Em 30 de outubro, a professora Cíntia Costa proferiu a palestra Entre Cartas e Encíclicas, a atuação de Dom Fernando de Souza Monteiro à frente da Diocese do Espírito Santo, 1901-1916. Eu quero, então, agradecer aos pesquisadores por sua generosidade em compartilhar conosco seus estudos e pesquisas ao longo deste ano. Essa lista dá bem a mostra da diversidade de temas que interessam aos nossos pesquisadores aqui da nossa casa. Alguns desses trabalhos estão publicados no número 81 da revista, que lançaremos daqui a pouco, em seguida. Infelizmente, as duas últimas atividades, a palestra da Caroline e da professora Cíntia Costa, eu não pude me fazer presente, ambas no segundo semestre. Esteve, então, à frente dos trabalhos o vice-presidente, professor João Alberto Vasconcelos, a quem agradeço por tocar a nossa agenda neste segundo semestre, juntamente com a diretoria, em especial o tesoureiro Gildo Rangel, que acabou de sair agora, eu inclusive o cumprimentei, Vinícius Molini, Ivonete Guedes e o dinâmico presidente do Colégio Espírito Santense de Genealogia Heráldica, Paulo Pistudo Moraes, que estiveram a todos, meu muito obrigado. Então, este ano que abrimos, como referi inicialmente, com a realização de uma palestra, lembrando um importante personagem da cultura capixaba, Renato Pacheco, nós o encerraremos com uma palestra sobre dois importantes maranhenses que ao longo da sua vida tiveram ligação com o Espírito Santo. Refiro-me a César Augusto Marques, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e autor de um dicionário sobre a província do Espírito Santo, publicado no século XIX, e Berredo de Menezes, ex-prefeito de Vitória, que foi membro desta casa e da Academia Espírito Santense de Letras. Temos o prazer de ter entre nós hoje o professor Edmilson Santos, estou tendo o prazer de conhecê-lo aqui nesse evento, mas nos falamos bastante por WhatsApp, que é maranhense de Caxias e nos falará sobre seus conterrâneos ilustres por suas realizações no campo da cultura do Espírito Santo. Eu passo então a apresentar brevemente o nosso palestrante. Edmilson Santos, maranhense da cidade de Caxias, é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. É membro da Academia Maranhense de Ciências e dos Conselhos Regionais de Administração e Contabilidade daquele Estado. Detém a comenda do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão e pertence a diversas organizações culturais do Maranhão, do Pará, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos da América. Nosso palestrante vem de uma verdadeira turnê de palestras, a gente estava inclusive conversando aqui antes, a última delas, salvo engano, mas pelo que eu acompanhei da trajetória, antes de embarcar para cá no domingo, foi realizada em Fortaleza, no Ceará. Aqui chegando, e veio a convite do nosso consórcio Cléio José Borges, ali registrando todo o evento, falou na última segunda-feira na Academia Espírito Santense de Letras, falou ontem na Assembleia Legislativa e hoje teremos o prazer de ouvi-lo aqui. Professor Edmilson, muito obrigado por atender o nosso convite tão gentilmente. Logo que proposta a ideia, ele prontamente aceitou estar aqui conosco e eu tenho o prazer de lhe passar a palavra. Antes da palestra, boa noite, eu vim deixar uns presentes, umas lembranças lá da nossa cidade. Quero iniciar aqui, esse é um trabalho único que tem na minha biblioteca, que havia na minha biblioteca, e eu trouxe para cá porque acho que deve ficar aqui. Já falei com o autor para ele me repor, tirando do 1 ou 2 que ele tiver por lá em Brasília. Gilmar Pereira da Silva é médico com 4 especialidades, é de Caxias também, e é oficial da Força Aérea Brasileira, onde já, como é que chama lá, aposentou, reformou, uma coisa assim, reserva, né? E ele escreveu um livro como o Acesso como Militar, graduado que ele
ele tem acesso muito aos grandes arquivos das Forças Armadas, que vocês sabem cuidar de informações, né? Então ele tem muitos trabalhos aqui do César Marques, Caxias, que fez o Dicionário Histórico, Geográfico e Estatístico da Província do Espírito Santo em 1878, que muitos estudiosos não conhecem, e ele reproduziu aqui com uma breve introdução. Portanto, aqui, presidente, para o acervo da biblioteca. Esse aqui é um caxiense que morou na terra natal do Getúlio Neves. Adailto Medeiros é considerado um dos 5 maiores poetas do Brasil, quando a referência é a poesia praxis, uma espécie de poesia ali depois do concretismo, do neoconcretismo. E a família me convidou, tanto os irmãos de Caxias quanto os muitos, a maior parte que mora no Rio, são engenheiros, advogados, para poder organizar a obra, que foi impressa na Vozes, distribuída pelas 7 Letras, e eu fiz a distribuição gratuita, porque o livro não está à venda, para todos os 27